reuniões, missões e mal-entendidos. Nazarick, escritório particular de Ains, 5 anos pós-guerra. Ains estava relaxado, ele não costumava ficar relaxado ao fazer papelada, no entanto, esse era o caso hoje. Tuari estava confortavelmente cuidando de seu escritório enquanto trabalhava. Ela não parecia mais tão ansiosa quanto estava na primeira vez que foi designada para ele. Alguns anos de rotina a haviam acomodado confortavelmente. O ressentimento das outras empregadas havia diminuído, já que ela só era designada para ele intermitentemente, especificamente nos dias em que ele não tinha empregadas cuidando dele anteriormente. Faz parte do plano mestre dele treinar servos leais a ele para cuidar de todo o mundo. Vocês se ressentem do Supremo por promover seus objetivos? Foi o que Albedo disse a elas depois de algumas semanas de hostilidade moderada que se acumulou, e que desapareceu imediatamente quando elas entenderam, e a racionalização posterior de que elas não estavam perdendo nada de qualquer maneira, fez o resto. Tuari estava ocupada limpando a poeira naquele momento quando Ain se deparou com um documento referente aos relatórios de inteligência sobre o moral geral do Império Feiticeiro. No passado, as menções ao herói sombrio eram abundantes, ele serviu como um canal útil para tomar o pulso de seu povo. No entanto, ultimamente pouco se falou sobre ele, e na última aventura em Irrantel, enquanto Ains estava disfarçado como sua persona alternativa, nem ele nem Nabi foram abordados por multidões de admiradores. O Overlord abaixou o documento e olhou para a empregada humana. Tuari era uma serva bem treinada, entre isso e seus instintos de sobrevivência que lhe ensinaram quando alguém estava olhando para ela. Ela soube rapidamente que Ains havia mudado seu foco para ela. Meu senhor? Como posso servi-lo? Ela perguntou a ele com um olhar recatado para baixo enquanto cruzava as mãos na frente dela. Era um pouco mais formal do que ele exigia, mas mesmo uma pequena demonstração extra de respeito a deixava mais confortável. Só uma pergunta, Tuari. Ains disse amigavelmente. Meu senhor? Ela perguntou enquanto levantava os olhos. Você sabe da importância do herói das trevas para mim, não sabe? Ele perguntou. Ele deixa as pessoas confortáveis sob seu governo desconhecido devido à sua reputação como um campeão humano, meu senhor. Tuari disse com um aceno enfático. Sim, isso é exatamente correto. Ains disse, casualmente cruzando uma mão sobre a outra em sua mesa. Enquanto leio meus relatórios, percebo que a reputação de sua equipe tem vacilado um pouco, falando como uma das pessoas comuns. Como sua reputação poderia ser restaurada aos seus olhos? Meu senhor, eu posso não ser a melhor pessoa para responder a essa pergunta. Tuari disse suavemente. Ah, por que isso? Ains perguntou curioso. Porque, eu estou mais confortada por seu governo, eu não preciso de Momon. Ela disse com uma confiança que a tímida empregada raramente demonstrava. É mesmo? Ains perguntou retoricamente. Ela assentiu enfaticamente. Eu tenho meu marido por sua causa, eu tenho minha vida de volta por sua causa, eu estou segura servindo você. Você nunca me machucou, nem me deixou ser machucada. Você é o senhor que este mundo sempre precisou, mesmo que não merecêssemos. Então, perguntar como impulsionar o nome de Momon. Eu preferiria impulsionar o seu próprio. Ela disse, seus olhos marejados enquanto as emoções se apresentavam. Ain se sentiu ainda mais relaxado. A paz do meu governo tocou você, e eu aprecio suas palavras, Tuari, mas minha pergunta permanece. E mesmo que você não se sinta adequada para respondê-la, eu gostaria de saber sua opinião. Como meu senhor ordena. Tuari disse, sua reputação é construída em demonstrações de sua humildade e seu poder, ele exemplifica ideais humanos, sua reputação diminuiu porque a chance de mostrá-los foi diminuída, então, ele precisa da chance de mostrá-los novamente, meu senhor. Ela disse gentilmente. Ains assentiu, fazendo a pose de morto-vivo sábio número 5, muito sensato, mas sem crise. Bem, outra coisa serve. Ains deixou seus pensamentos vagarem enquanto falava, seus olhos estavam vagamente em Tuari, e então ele se recostou e riu. Eu tenho uma ideia. Tuari olhou para ele com curiosa inocência. Tuari, você está liberada por hoje, vá ver Sebas, peça para ele, Albedo e Yuri Alfa virem me ver imediatamente. Ains disse casualmente. Imediatamente, meu senhor.
Tuari disse com uma rápida reverência antes de se virar e sair correndo da sala. Poucos minutos depois, cada um dos 3 que ele havia desejado apareceu na sua frente. Meu senhor. Eles disseram e se curvaram juntos. Ains notou que Sebas, o mordomo-chefe, tinha um ar bastante ansioso. Sebas, tem algo te incomodando? Ains perguntou com alguma preocupação. Meu senhor, você mandou Tuari embora, e então convocou nós 3, eu temo que ela tivesse feito algo que o ofendesse. Se ela fez, por favor, permita-me espiar isso. Sebas disse com uma pequena nota de urgência enterrada sob seu tom calmo. Albedo parecia estar mal conseguindo esconder sua indignação com as palavras de Sebas, enquanto o comportamento calmo de Yuri Alfa cedeu brevemente devido à surpresa, apenas para ser rapidamente corrigido por seu próprio limitador como morta-viva e seu comportamento calmo foi restaurado. Ains balançou a cabeça vigorosamente. De jeito nenhum, ela serviu tão bem hoje como sempre, e o que é mais importante, ela ofereceu conselhos decentes que me permitiram encontrar a resposta para um problema que eu estava pensando. O alívio tomou conta do rosto de Sebas, enquanto a curiosidade tomou conta do outro par. Você se lembra de alguns anos atrás, Albedo, quando você e Demiurgo chegaram a um acordo sobre meu plano de criar uma equipe adequada para cuidar das mansões de todos os líderes do Império? Ains disse enquanto rapidamente assumia o crédito pelo próprio mal-entendido deles, o que foi uma ideia muito boa na época. Sim, meu senhor. Albedo disse em resposta. Acredito que agora é a hora de começar a implementar isso, então quero que você supervisione o estabelecimento de uma escola em Irrantel, alguns dos órfãos de guerra da antiga teocracia Slane e aqueles de nossos próprios veteranos que têm idade suficiente para começar a entrar no treinamento vocacional. Portanto, você selecionará um local adequado e um projeto. Eu mesmo levantarei o primeiro edifício do chão, outros podem ser concluídos por meios mais convencionais em outro lugar, enfeite-os com os recursos de que precisa para ver isso feito com toda a pressa. Alguma pergunta? Ains perguntou pacientemente. Nenhuma, meu senhor. Seus planos estão impecáveis como sempre. Eu não sabia que você pretendia prosseguir tão rápido. Albedo disse, seus olhos brilhando de alegria. Mas eu deveria saber que essa era sua real intenção o tempo todo. Eu farei isso imediatamente. Ela apertou as mãos com força. Ains sabia onde isso estava indo. Então vá, cuide disso imediatamente. Ele disse, dispensando-a, ela se curvou e saiu correndo. Do outro lado da porta, ele a ouviu gritar, ó, meu senhor é tão incrível. Enquanto ela corria pelo corredor para reunir aqueles de que precisava. Ains então se virou para Yuri Alfa, agora você, eu vou empregá-la como minha primeira instrutora, ou mais precisamente, como uma diretora. Você vai lidar com o estabelecimento de diretrizes, regras, padrões, treinamento e testes para todas as empregadas, você vai treinar os educadores. Você já conhece os padrões atuais para empregadas neste mundo? Ele perguntou. Baixo, muito baixo, meu senhor. Ela disse com uma voz de desprezo. Tão ruim assim? Perguntou Ains. Ela assentiu, em Restize, o sistema de empregadas costumava ser de damas nobres para a família real, mas elas eram mais amplamente consideradas espiões, não confiáveis na melhor das hipóteses e sem lealdade à casa que serviam. Para nobres comuns, uma garota bonita era jogada em uma roupa de empregada e colocada para trabalhar. Ela precisava de pouca habilidade organizacional e nenhuma alfabetização. Elas raramente eram muito melhores do que prostitutas residentes para os senhores locais. Na antiga teocracia Slane, os elfos de vida longa tinham padrões mais elevados como escravos de suas casas, na medida em que os deveres eram esperados deles. No entanto, não havia um currículo estabelecido e eles poderiam acabar com os mesmos padrões extremamente variados. Nojento. Ela disse com tanta repulsa em sua voz que ele não escolheu investigar mais. Entendo. Ains disse em uma voz neutra, então vocês Sebas irão entre os sobreviventes da antiga teocracia, visitem aquelas poucas casas de importância que foram poupadas da ira da Papa, aquelas cuja equipe de servos elfos se apresentou por elas, seus servos mais experientes, antigos ou atuais, receberão ofertas de cargos de ensino. Vocês estabelecerão um regime de treinamento de 2 anos para serviço básico com um curso de estudo de 4 anos para serviço avançado para treinar possíveis empregadas e
mordomos, em todos os aspectos do serviço a todos, desde funcionários do governo até comerciantes ricos. Isso vai começar a criar conjuntos de habilidades gerais e especializadas. Vamos elevar o nível de serviço a tal ponto que nenhuma casa será considerada valiosa a menos que tenha um servo de nossa escola administrando seus negócios ou cuidando das necessidades de suas propriedades. E aqueles que estiverem totalmente ocupados com nossos alunos serão os únicos considerados ótimos aos olhos de seus pares. Ains disse apaixonadamente enquanto o projeto se desenrolava diante de seus olhos. A paixão que ele colocou em sua voz era contagiante, e a luz surgiu nos olhos de ambos os servos. Um espanador de penas e uma roupa não serão mais considerados suficientes para uma garota se chamar de empregada. Um homem não poderá mais se chamar orgulhosamente de mordomo simplesmente ficando ereto e vestindo roupas bonitas, como tudo que nós de Nazarick tocamos. Isso também deve ser melhorado. Sim, meu senhor. Sebas disse apaixonadamente. Agora, quando essas escolas forem construídas e equipadas em todo o Império Feiticeiro, farei com que a escuridão conduza uma exposição em todas as arenas do Império para não apenas comemorar, mas também anunciar o estabelecimento dessas escolas. Várias empregadas de Nazarick, incluindo Tuari, serão usadas para atender publicamente Momon e Nabi para mostrar a habilidade inigualável de executar suas tarefas e criar inveja e desejo pelo pessoal de qualidade que produziremos. Vocês entenderam? Ou vocês têm alguma pergunta? Ains perguntou a eles, movendo seus olhos vermelhos de um para o outro. Yuri Alfa e Sebas trocaram olhares, ambos tremendo de antecipação e ânsia para começar um projeto tão grandioso. Ele podia sentir a vontade deles de se levantar e correr para começar. Nenhum, meu senhor. Sebas disse com profunda gratidão em sua voz. Depois que Yuri Alfa ecoou o sentimento, Ains acenou com a mão diante dele. Então vocês estão dispensados, enviem o ator de Pandora e Nabi para mim, então ajustem suas agendas como acharem melhor, e comecem o processo de seleção imediatamente, informem-me quando terminarem. Ains ordenou, e eles se levantaram, curvaram-se, e saíram rapidamente da sala. Ele pensou que podia ouvi-los praticamente correndo pelo corredor assim que a porta se fechou, mas isso, ele pensou, pode ser sua própria imaginação trabalhando. Menvater, começou o ator de Pandora enquanto entrava pela porta para se apresentar. Por favor, relaxe, meu filho. Ains disse quase freneticamente, interrompendo o ator de Pandora antes que ele pudesse continuar um de seus discursos ou começar a gesticular e saudar de forma exageradamente dramática. Ah, sim, claro, pai. O ator de Pandora respondeu hesitantemente. Ains respirou fundo, ele queria acabar logo com isso. Sua tarefa é simples, você deve visitar cada arena do Império Feiticeiro. Em cada uma, você se misturará com as pessoas, mostrará suas habilidades e caráter, humildade e nobreza, e aumentará a reputação da equipe escuridão e derrotará seus oponentes. Você terá empregadas de Nazarick atendendo você para mostrar as habilidades que produzimos aqui, e anunciar a grandeza das escolas de servos que estamos estabelecendo em nossas terras. Queremos que eles clamem por aqueles que se formam em nossos cursos, muito antes que a primeira turma seja considerada pronta. Quando a primeira safra de graduados estiver pronta para o serviço em alguns anos, você fará uma turnê novamente, com os melhores alunos selecionados atendendo você para mostrar os resultados do nosso trabalho. Você tem alguma pergunta? Ains perguntou. Sim, meu senhor. Nabi respondeu. O que é? Ains perguntou, enquanto pensava, por quê? Porque sempre tem que haver perguntas, eu não posso simplesmente passar por um conjunto de ordens sem ter que improvisar. Quantas vezes eu tive que fazer isso? Isso faz parte do seu plano de 10.000 anos? Ela perguntou. Nesse momento, Ains murmurou em resposta à sua própria pergunta, 20.000. Os olhos dele se arregalaram. Você tem um plano de 20.000 anos? Naberalgama perguntou com espanto e sem fôlego. Droga! Ains pensou consigo mesmo, frustrado. Mais alguma pergunta? Ele perguntou com um suspiro mal contido. Não, meu senhor. Naberal disse calmamente. Muito bem, vocês têm algum tempo para avaliar os locais que visitarão e notificar os chefes da arena para esperar este evento e começar a planejar os eventos. Eles precisarão de excelentes competidores para valer seu tempo. Eu percebo que vocês podem esmagá-los facilmente, mas façam um bom show.
Ains os lembrou. Ele podia ver o brilho mesmo sem haver um nos olhos dos dois doppelgangers assim que ele disse que eles deveriam fazer um bom show. Ele gemeu mentalmente, imaginando que horror ele havia desencadeado, e se perguntou pela milésima vez se eram seus gostos ou os gostos do novo mundo que estavam tortos. Vocês estão dispensados agora, mas me mandem Demiurgo e Vanisa para fora. Ele disse, mais uma vez suprimindo sua frustração com a saudação exagerada do ator de Pandora antes que a dupla partisse para cumprir suas próprias ordens. Quando ele ficou sozinho novamente, ele voltou a cuidar de sua papelada, e fez uma nota mental para ter o primeiro conjunto de contratos oferecidos a sua filha e sua esposa para sua própria propriedade. Ele duvidava que Neia aceitaria, pois ela mantinha uma equipe de voluntários élficos liberados por perto, mas tal oferta, tornada pública, não precisava ser aceita para ser efetiva. Seus dias como assalariado voltaram à mente quando ele se lembrou de que a mera aparência de prestígio era suficiente para atrair interesse de muitos lados, e mais de um cliente havia sido fechado com a promessa de prestígio até mesmo para um sucesso percebido. Ains tocou o queixo pensativamente. Eu jogo isso direito, eu posso até tirar umas férias curtas para assistir às partidas. Ele disse para si mesmo. Foi naquele momento que ele ouviu Demiurgo falando do outro lado da porta enquanto ele começava a bater. Um plano de 20.000 anos, você acredita? Ele deve ter se humilhado para mim antes para evitar que eu me sentisse inadequado por subestimá-lo tanto. Ele é tão impressionantemente gentil conosco quanto inteligente. Eu sei, servindo uma montanha dessas, me sinto como uma pedra, mas isso significa que devemos redobrar nossos esforços para ter esperança de sermos dignos. Tenha confiança, Demi, e você se sairá bem em qualquer tarefa que ele lhe der. A voz feminina disse em resposta. Ains revirou os olhos. Ótimo, não demorou muito. Ele pensou, mas não havia como evitar. Entre. Ains disse, forçando a frustração em sua voz. A dupla entrou. Eles tiveram um longo relacionamento de trabalho que durou a maior parte da guerra e nos anos seguintes, a predileção de Vanisa por sanduíches resultou na reabertura de suas lojas, que, à medida que cresceram em popularidade, tornaram-se os centros de atividade de inteligência. Isso a tornou, apesar da falta de um título mais elevado, a chefe de fato de suas operações de inteligência, um trabalho em que ela se destacou quando não estava auxiliando Demiurgo em sua pesquisa, onde ele elogiou suas contribuições. Assim, Ains acidentalmente combinou os dois ramos de pesquisa e inteligência, e isso rendeu frutos inesperados à medida que os dois colaboraram. Seus relatórios e métodos melhoraram com suas contribuições, e seus caminhos de pesquisa redobraram e renderam frutos maiores como resultado de sua própria participação. Não foi um resultado ruim, visto que ele só fez isso por acidente quando percebeu que a dupla trabalhava bem e gostava de interesses mútuos. Eles se curvaram profundamente. Meu senhor, entendo que você avançou em seu plano, uma decisão realmente sábia, como esperado do líder supremo. Demiurgo disse com entusiasmo. Como podemos ajudar, meu senhor? Vanisa perguntou com entusiasmo similar, curvando-se o suficiente para garantir que lhe daria uma chance de olhar. Ela sorriu quando percebeu que ele fez isso. Ele duvidava que isso mudaria, não importa se ela tinha a forma de uma demonia, como ela tinha agora, ou se ela mantinha a forma em que ele a conheceu, a de uma humana loira e volumosa. Ains tossiu em um momento de desconforto enquanto se afastava de seu vislumbre que a demonia havia lhe dado. Ele rapidamente os repassou pelos eventos planejados, e quando terminou tudo, chegou à parte deles. Tal demanda cria uma oportunidade adicional. De cada turma de formandos, um punhado deve ser selecionado e abordado como a chance de servir como agentes. O que o primeiro mundo chamava de adormecidos, eles não teriam nenhuma tarefa imediata, não teriam a exigência de se reportar a nós regularmente, mas apenas de fazer seu trabalho. Essas pessoas só agirão se seu empregador estiver envolvido em alguma forma de atividade que marque sua intenção de se rebelar ou representar uma ameaça aos interesses de Nazarick de alguma outra forma. Esse pessoal selecionado será treinado aqui dentro da tumba como agentes. Quero que você selecione alguns daqueles que você tem atualmente em seu emprego dentro da sede do seu restaurante para esse propósito. Dessa forma, teremos olhos dentro de cada grande casa nobre do Império. Perguntas? Ele perguntou à demonia. Nenhuma, meu senhor, é brilhante.
Ela disse entusiasticamente. Quando você capturar o culpado, Ains fez uma pausa para deixar a luxúria por suas outras diversões lavar seu rosto e desaparecer. Eles devem ser encaminhados para Demiurgo para uso em seus experimentos. Garanta que você tenha um sistema estabelecido para entregar tais ativos, e siga-o adequadamente. Vocês dois devem trabalhar juntos nisso, mas, no final das contas, o caminho da pesquisa cabe a Demiurgo decidir. Ains acrescentou. Demiurgo, alguma pergunta? Ains perguntou. Nenhuma, senhor, mas já que estou aqui, devo informá-lo que estamos fazendo um excelente progresso no item morfomântico. Devemos estar prontos para testes ao vivo dentro de 5 anos. Demiurgo disse entusiasticamente, com ativos adicionais descobertos pelos primeiros graduados, podemos facilmente ter o suficiente para produzir um item funcional até lá. Excelente, percebo que vocês dois têm trabalhado duro ultimamente, e quando possível, garantirei que vocês ganhem umas férias curtas como recompensa. Ains disse alegremente. A dupla estava prestes a falar quando Ains os interrompeu. Não diga que me servir é uma recompensa em si, em vez disso, vá em frente e sirva, e aproveite o tempo com tranquilidade quando ele chegar. Ele disse da forma mais agradável possível. A dupla se curvou, e ele gesticulou para a porta do escritório. Vocês estão dispensados, tenho trabalho a fazer. Ele disse enquanto fazia a pose do imperador ocupado número 9 e se curvava sobre o papel em sua mesa sem realmente lê-lo. Eles partiram rapidamente, e quando a porta se fechou atrás deles, ele pôde ouvi-los conversando animadamente. Ele suspirou ao ouvir mais menções ao plano de 20.000 anos. Em pouco tempo, isso estaria em todos os lugares da tumba. Isso o deixou ansioso pelas batalhas na arena. Nada realmente significativo que ele pudesse lembrar. Jamais veio de palavras casuais ali.